Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aí agora na segunda semana dos planos de estudos tutorados. E com isso nós temos uma série de conceitos a serem discutidos durante o período da Primeira República. Vamos ver os conceitos para serem que nós vamos discutir? Oi pessoal, como é que vocês estão? Nós vamos agora iniciar a nossa segunda semana de planos de estudos tutorados, onde nós vamos continuar, falar um pouquinho sobre a República Velha. A República Velha, vocês viram, foi de 1889 até 1930, né? Foi um momento aí, a Primeira República, ou República Velha, foi um momento muito importante dentro da história do Brasil. E como é que se deu o início da República Velha? Então, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro, ele proclama a República, dá o fim, marca aí o fim da monarquia, né? Então, dá início aí ao processo republicano. A República foi proclamada pelos militares e a principal liderança dessa proclamação foi o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Que proclamou a República e deu origem aí ao início chamado República Velha ou Primeira República. Então, logo após a proclamação da República, em 1891, houve a construção da segunda Constituição brasileira. A primeira Constituição foi de 1824, que foi criada no Brasil Império, tá? E diferente dessa primeira Constituição, né, que o voto era baseado na renda, era o chamado voto censitário, que só os ricos poderiam votar, em a Constituição de 1891, que ela é muito importante para a gente entender o processo de construção da República, o voto era universal. Além de universal, ele era masculino, as mulheres elas não votavam, nem citadas, elas eram. Né? As mulheres deixariam de lado os analfabetos, ou seja, a grande maioria da época. Os menores de 20 anos, né? E aí vocês percebem a grande contradição? Por ser o voto universal, né? Por que não todos? A representatividade da Constituição é uma grande contradição, porque quando se fala em voto universal, seria para todos, né? E não para uma pequena parcela, né? Mas mesmo assim, o voto continuava sendo restrito a uma parcela da população, tá? Fato era esse. E aí, nós temos um conceito muito importante que nós temos que entender, que foi a base da República Velha, chamado coronelismo. E o que significa coronelismo? O coronelismo é a base de tudo, né? É o predomínio das oligarquias, ou é um sistema político concentrado na mão de poucos. Então, você tinha um grupo político, no caso os coronéis, que detinham o poder. Eles eram a oligarquia, esse grupo de poucos. Esse poder ficava na mão desses coronéis. Era uma elite extremamente endinheirada, né, que eram os proprietários rurais, eles tinham autoridade regional, eles movimentavam a economia através da produção de café, a maioria eram produtores de café. E a figura do coronel, ela predominava muito na vida da região. Era o patrão, era padrinho de casamento, era padrinho de batismo dos filhos dos funcionários da fazenda. Então, ele representava muito para a população local. Então, no final das contas, todo mundo tinha alguma relação direta ou indireta com esse coronel. E
deviam alguns favores e até obediência às suas determinações. Então, era aquele jogo, né? Ele detinha obediência, ele tinha obediência da maior parte da população da época, daquela região onde ele vivia. Em troca, aquelas pessoas votavam naquele candidato que o coronel definia. Então, era um voto um pouco comprado, né? Olha aí a figura dos coronéis. Né, a figura dos coronéis era muito forte, era muito presente na região, né, que tinham seus jagunços, seus capangas. Isso foi falado na primeira semana de estudos, de plano de estudos tutorados. Né? Então, o coronel, ele tinha a representatividade, ele tinha o controle daquela região onde ele, onde ele estava, onde ele residia, né? Então, o coronelismo foi um movimento, foi um período de grande violência comandada por esses coronéis, que na época eram políticos, eram fazendeiros e eram até militares que tinham poder. Então, esse período da República Velha foi muito marcado pela presença dos coronéis, que determinavam a quem aquelas pessoas, aqueles empregados ou até aquela população local votava. Ou seja, era o chamado voto de cabresto. O voto de cabresto foi a ferramenta mais utilizada pelos coronéis para controlar o voto popular. Através do abuso de poder, da compra de votos, da utilização de uma máquina pública. Né? As regiões eram controladas por esses coronéis politicamente. Que ele controlava de curral eleitoral. O povo era coagido a votar nesse coronel, ou então no candidato do coronel. Né? Eram verdadeiros espaços de mando e desmando. A decisão ficava na mão dos coronéis. Os coronéis locais é que determinavam a ação da população. Então, era bem controlado, né? Era bem vigiado esse poder aí, pelo poder dos coronéis. Então, galera, através dessa ideia aí que vocês têm sobre a República Velha, o poder dos coronéis, nós tivemos nessa semana 2 perguntas nos PETs, né? Nos planos de ensino tutorados. A primeira pergunta tem uma charge onde fala sobre o coronelismo, né? Que é o conceito que nós estamos estudando nessa semana. E aí pediu a gente para avaliar a relação e a dependência entre o governo federal, estadual, né, os grandes fazendeiros e os coronéis durante o período do café com leite. O período do café com leite, todo mundo sabe, isso eu falei na primeira semana de estudos tutorados, era a disputa entre Minas e São Paulo pelo poder, por estar no poder. Né? Então você tem Minas disputando o poder. Quando Minas lançava a candidatura de um presidente, São Paulo apoiava Minas. Né? O Partido Republicano Mineiro lançava a candidatura, o Partido Republicano Paulista apoiava a candidatura. Então, eles meio que combinavam quem iria lançar a candidatura no momento, e aí eles, de certa forma, eles estavam sempre no poder. Então, era chamada política do café com leite, porque São Paulo, produtora de café, Minas, produtora de leite. Então, os 2 partidos republicanos, eles fizeram uma aliança que nós chamamos de política do café com leite. E nesse momento do coronelismo, ela foi amplamente utilizada. Principalmente os coronéis de Minas e São Paulo, eles tinham muito poder nas mãos. Né? Eram 2 estados com muito poder. E aí pediu para a gente avaliar essa relação de dependência entre o governo federal, o estadual e os coronéis. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas dependências. Então, eu falei para vocês no plano de estudo tutorado que, no último, né, na primeira semana, que esses poderes na República Velha eram muito ligados. O governo federal, estadual, local, né, ajudava o outro, um auxiliava o outro. Então, é o seguinte, essa relação, ela se dava por um sistema mútuo,
né? De modo que as elites regionais, elas apoiavam o governo federal em troca de alguma coisa, né? Principalmente na época de alternância das elites do processo da política do café com leite. Quando São Paulo indicava ou Minas indicava. Quando existia eleição, então apoiavam os outros, né? Então as elites, elas garantiam a permanência dos grupos locais no poder, as elites regionais. Com isso, eles tinham apoio desse governo federal, né? O poder político geralmente era dividido em lotes, né? E de modo que cada espaço mandava um grupo que conseguia por vários tempos, por vários anos, por várias décadas, esse privilégio, né? E eles usavam a estrutura do Estado brasileiro, poder público, né? Então, olha só, vamos pensar um pouco. O poder emanava das elites regionais até chegar ao nível federal, um apoiava o outro. Em troca, esse governo federal, ele garantia alguma coisa ou algum benefício a essas elites locais. Então, eram poderes, por base da simbiose mesmo, né? Que um se aliava a um partido político, um coronel se aliava a um determinado partido político que lançava uma candidatura. Esse coronel garantia os votos desse candidato. Esse candidato era eleito. E aí, a partir desse momento, esse eleito, ele faria o que o coronel determinasse. Então, eram períodos de grandes privilégios dessa república, desses grupos, dessas oligarquias, né? Então, eram benefícios mútuos. Eu te ajudo, você me ajuda. Uma mão lava a outra e, né, ficam por conta aí do poder, do domínio do poder a nível local e até a nível federal, ok? Então, eram várias questões aí. A segunda pergunta fala de novo sobre o coronelismo, que é um fenômeno político que deu origem à Primeira República, né? Que vai de 1889 até 1930. Tinha como uma de suas principais características o controle do voto. Então, os coronéis, a nível local, controlavam quem as pessoas iriam votar, né? Então, o exercício da cidadania, ele era limitado. As pessoas, elas não tinham o direito, na verdade, na Constituição era garantido, porém, na prática, elas não tinham o direito de escolha, então a cidadania era limitada, tá? Nesse período, essa prática estava vinculada a uma determinada estrutura social. São grupos, o coronelismo são grupos de fazendeiros, então estava aonde? Era uma sociedade agrária, né? Se eram grupos, né, a nível os grandes fazendeiros, era uma sociedade agrária, marcada pela concentração de terras. Ou seja, aquele grupo, aqueles coronéis, eles tinham grandes faixas de terras, grandes concentrações de terras e dominavam o poder político, tanto local como também regional. Então, esteja bem claro aí. Agora, gente, vamos pensar um pouquinho. Será que esse poder, o coronelismo, ou então até o próprio voto de cabresto, que dominou aí a Primeira República, ele existe ainda? Nos dias atuais, o poder dos coronéis, ele ainda é existente? Então, apesar de muita coisa ter mudado, o voto, por exemplo, ele não é mais aberto, né? Antigamente, lá na Primeira República, você subia no púlpito e falava quem você votava. Com isso, os coronéis controlavam quais pessoas estavam votando no candidato dele. Hoje, o voto é secreto. Não tem mais como a gente saber quem o eleitor votou. Então, a gente tem, assim, um cuidado maior, né? Nós temos aí o direito ao voto garantido e o voto é uma coisa secreta. Então, é possível escolher de forma livre e direta o candidato que a gente quer, o nosso candidato, né?
Porém, na prática, a gente identifica algumas situações que ocorrem e remetem ao voto de cabresto moderno, mesmo com tantos avanços e conquistas que o Tribunal Superior Eleitoral garantiu às pessoas, né? O voto secreto foi uma grande conquista, por exemplo. Aumentar o voto para a mulher, né, em 34, com a Constituição, também foi uma grande conquista e um grande avanço, tá? Então, mas nós ainda vivemos o chamado voto de cabresto moderno, onde na época das eleições, né, as cidades do interior do Brasil, elas ficam com os candidatos, e esses candidatos oferecem benefícios à população. Eu vou trocar o meu voto por uma cesta básica, ou eu vou trocar meu voto por um saco de cimento, ou eu vou trocar meu voto por uma carona, né, durante o momento da eleição. As pessoas, elas se veem obrigadas a votar num candidato, né? Então, não pela coerção física, mas pela questão psicológica também, o medo. Né, o medo das pessoas se verem sem emprego, porque o candidato, aquele candidato, ele é o único que dá emprego na cidade. Então, eles vêm muito com medo, né, de perder seu emprego e, consequentemente, a sua renda, né? Então, existe ainda na cidade, principalmente na cidade de interior brasileiro, esse novo voto de cabresto ou voto de cabresto moderno. Infelizmente, na mente das pessoas ainda existe muito essa questão do voto de cabresto, ok? Então, é isso, tá? Pra gente finalizar, eu sugiro a vocês que vejam um videozinho no YouTube que fala sobre o mandonismo, o coronelismo e o clientelismo. Vai falar sobre uma discussão muito conceitual. Esse slide, ele vai estar disponível no Classroom de vocês. E aí vocês peguem o link que está aqui acima, que vai direcioná-los até o vídeo no YouTube, ok? Então, no mais é só. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.